Para falar também sobre o Vasco, o que falta para o Cruz Maltino se acertar com o Andrei e o papo de que o Marlon Gomes pode parar no Milan. E as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. Missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, curtir o vídeo, deixa like, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco. O que o Cruz Maltino ainda precisa fazer para se acertar com o Andrei Santos? Você sabe que desde essa quinta-feira o Palmeiras desistiu da contratação do volante. O Vasco é hoje o único candidato em território brasileiro, mas nas últimas horas também pintou um rival nos Estados Unidos. O Los Angeles FC, que tinha interesse no atleta desde a semana passada, mas havia sido avisado que o Andrei jogaria no Palmeiras, tomou conhecimento do desacordo com o Verdão e voltou à carga. O Andrei prefere ficar no Brasil e quer jogar no Vasco, mas existe um impasse importante. Cruz Maltino deve um caminhão de dinheiro ao Andrei. É que quando ele foi vendido ao Chelsea, o Andrei ficaria com direito a 30% do valor da primeira parcela paga pelo Chelsea. O Chelsea já fez esse pagamento há alguns dias. 6.250.000 euros ou 34.300.000 reais. A parte do Andrei nessa grana, que já está nos cofres do Vasco, é de 10.200.000 reais e o Andrei não viu nenhum centavo desse dinheiro. Cruz Maltino ainda tem algumas outras pendências referentes a salários, direitos de imagem do ano passado, e tudo isso precisa ser resolvido antes de o Andrei se acertar por empréstimo com o Vasco. O Vasco já concordou com as condições impostas pelo Chelsea, empréstimo até a metade do ano, com obrigação de liberação para o Mundial de Clubes. O Palmeiras não concordou, entendeu que o negócio não era bom. Agora resta saber se o Vasco vai chegar a um acordo com o Andrei em relação às quitações de débitos antigos, ou se o Andrei vai precisar buscar alternativas em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Bora falar agora sobre Marlon Gomes. Informação trazida pelo UOL dá conta de que o Milan da Itália monitora o meio atacante do Vasco desde o Sul-Americano Sub-20. O Marlon Gomes foi um dos destaques da seleção brasileira que venceu o Sul-Americano e garantiu classificação para o Mundial. Não existe proposta e a ideia é tentar avançar para uma oferta somente na metade do ano. A abertura da janela de inscrições no futebol europeu ainda está bastante distante. Marlon, que tem 19 anos de idade, tem enorme potencial. Até por isso, o Vasco, preocupado com a sede do exterior, tenta a prorrogação do contrato. O vínculo atual vence no ano que vem. 70% dos direitos econômicos pertencem ao Vasco. Se conseguir um aumento, o Vasco também prorrogará o vínculo, o tempo de contrato, e também aumentará o valor da multa rescisória no Brasil e no exterior. Nicola, procede Ademir do Atlético Mineiro no Vasco, Isaac Pereira. Isaac, o Galo não pretende se desfazer do Ademir a menos que alguém tope bancar 4 milhões de dólares. Estamos falando de algo na casa dos 20 milhões de reais, jogador de 28 anos de idade, investimento relativamente alto para um jogador que não que demorou a despontar. Vamos trabalhar com essa perspectiva. O Ademir foi pretendido pelo São Paulo, pelo Atlético Paranaense, pelo Cruzeiro e também pelo Vasco. O Atlético se recusa a cogitar a possibilidade de trazê-lo, de cedê-lo por empréstimo, e somente haverá negócio em caso de venda. Nicola, é verdade que o Andrei já treinou hoje no CT do Vasco? Boa pergunta, Luan. Boa pergunta, vamos lá. Vamos tentar descobrir. O Andrei está no Rio de Janeiro, tá? Desde o fim de semana. Na sexta da semana passada, Chelsea e Palmeiras haviam se acertado por empréstimo de uma temporada. Até por isso o Andrei foi liberado para voltar ao Brasil. E está desde o fim de semana no Rio de Janeiro. Se ele já está treinando no Vasco, eu não sei, mas eu vou me informar. Quer ver? O Rica respondeu quando quiser, irmão. Venha um dia tranquilo para você na semana que vem. Coisa de 20 a 30 minutos. Entre 19h30 e 20. Vou mandar mensagem para o empresário do Andrei. Boa noite. Verdade que o Andrei já está treinando no Vasco? Só uma coisa importante, tá, pessoal? O Vasco acabou se tornando, no Brasil, o único clube a aceitar as condições impostas pelo Chelsea. Empréstimo até o mês de julho, com obrigatoriedade de participação no Mundial de Clubes. Enfim, não é um empréstimo bacana. Mas o Vasco já tinha o Andrei, então acho que para o Vasco é mais confortável. E aí, mas por que o Andrei ainda não foi anunciado no Vasco? Porque os representantes do Andrei querem que a 777 e o Vasco paguem aquilo que ficou combinado quando da venda.
o Andrei tem direito a 30% do valor do negócio. E o Chelsea já pagou a primeira parcela. São duas parcelas, uma paga em janeiro desse ano e a outra paga em janeiro do ano que vem. Primeira parcela de 6 milhões 250 mil reais. Não, 6 milhões 250 mil euros. Mais ou menos 30 milhões de reais. O Andrei tem direito a 30% desse valor. Mais ou menos 10 milhões de reais. Sabe quanto o Vasco pagou até agora para o Andrei? Nada. E ainda tem algum dinheiro referente a salários, imagens, férias do ano passado que também não foram pagas. Então o Andrei está esperando que essa grana pingue para que ele possa ser anunciado como reforço do Vasco. Acho uma excelente aquisição para o Vasco, especialmente por todo esse contexto, com o Palmeiras interessado, aquela coisa toda, né? Ó, outra resposta que eu queria trazer para vocês. Alguém perguntou se o Andrei já está treinando no Vasco. Cara, essa ficou curiosa. A pergunta foi assim, ó. Eu falei o nome da pessoa, escrevi o nome da pessoa e mandei um boa noite. Aí a pergunta foi assim: verdade que o Andrei já está treinando no Vasco? A pergunta foi bem direta. Verdade que o Andrei já está treinando no Vasco? A resposta foi: está evoluindo. Entendi, beleza. Mas então ele já tem mantido a forma no Vasco, certo? É até natural que as partes não queiram confirmar, né? Mas o Andrei precisa se manter em forma. E eu acho que manter a forma no Vasco seria algo inteligente, né? Tô atrás dessa história do Luan, do Andrei treinando no CT do Vasco, tá? Rafael Marques, Nicola, Felipe Coutinho vem pro Vasco. Abraços. Não acredito, não, Rafael. Sendo bem sincero com você, cara. Ele tem sido utilizado, tem sido aproveitado. A grande questão é que para vir ao Brasil, ele precisaria abrir mão de muito dinheiro. Ele ganha 3 milhões e meio de reais no Aston Villa. E o time inglês também exigiria uma compensação financeira. Eles acabaram de gastar 20 milhões de libras ou 20 milhões de euros para contratá-lo, esse investimento em agosto do ano passado. Então é uma operação que financeiramente não fecha. Ela só vai ter sentido se em algum momento o Coutinho entender que tá muito ruim, que ele não consegue jogar por lá, esse tipo de coisa, tá? Tem mais algumas participações. Deixa eu mostrar o nome de vocês, para dar moral quem nos dá moral, né? Enquanto isso, vocês vão deixando likes. Tem muito vascaíno por aqui. O Neto Santos, o Cairo, o Clemente, a Rosângela, a presença feminina aqui, o Fábio Vasco, o Trader, o David Costa, o Bruno, o Gabriel, mais um vascaíno Fábio, mais um vascaíno Ramon, mais um vascaíno Jorge Araújo, o Gabriel Ribeiro. Tô atrás dessa informação aqui do Balbuena. Josemar, Ministério Vacação, é isso, né? Não, Vocação. Ednei Alves, o Trader, o João Vitor Oliveira, Cleverson, deixa eu pegar mais presenças dos amigos e amigas, Conrado, Vasco da Gama, o Chico. Nossa, os vascaínos são uma coisa maluca, cara. Maluca mesmo, olha lá. Tem atleticano também. Soteldo no Vasco procede? Cara, o Soteldo tem uma lesão séria no ombro, só vai voltar a jogar na metade do ano. E o Santos já foi avisado que só vai ficar com o jogador se bancar 4 milhões de dólares em definitivo. Não sei se o Santos vai ter essa grana para fazer um investimento tão alto. E aí, se o Vasco tiver o interesse de fazer esse investimento, a coisa pode até rolar, tá?